Perceber que por trás de tudo sempre existe uma história? Pois é, com os carros não é diferente. E hoje a gente vai falar sobre um pedacinho da história dos automóveis aqui no Brasil. O carro mais antigo que se tem notícia aqui no país. Mas calma, é depois da vinheta. E o assunto de hoje não é nada mais, nada menos do que o carro mais antigo que se tem notícia aqui no país. Então não esquece de marcar sua presença deixando o dedão no like aqui embaixo. Eu particularmente adoro ir a encontros de carros antigos, principalmente por uma questão histórica. E eu não falo só da história dos donos desses carros, eu falo da história do nosso país, que é um pouquinho maltratada e acaba sendo deixada de lado em muitos episódios. Bom, mas a gente está aqui para falar de carro. E o mais antigo que se tem notícia aqui no Brasil é um Voiture Legendre Le Mans 1898, ou seja, o carro foi fabricado no final do século XIX. Bom, naquela época os automóveis ainda eram algo muito primitivo no Brasil. Tanto que alguns anos antes, em 1871, tinha rolado a primeira voltinha de carro aqui no Brasil, que foi uma verdadeira aventura. Se você quiser saber como foi, é só clicar no card aqui em cima. Bom, voltando a falar do Legendre Le Mans, a gente olha para ele e nem imagina que ele seria uma verdadeira revolução na mobilidade não só aqui no Brasil, mas no mundo também. A gente pode observar que o automóvel transportava 3 pessoas, 2 aqui nesse banco maior, um ali no outro banco de frente. Se fosse crianças, poderiam vir mais de uma. E a sua direção, como se fosse acionada como uma bicicleta, toda a direção inglesa. E a gente vai ver que ele representava um marco de modernidade para a época, para Salvador. Bom, esse carrinho aí foi lançado na Exposição Internacional de Automóveis de Paris, que rolou entre os dias 15 de junho e 3 de julho de 1898. Esse foi basicamente o primeiro salão do automóvel da história. E entre 1898 e 1902 foram fabricadas pelo menos 500 unidades desse carro. O que era um número relativamente impressionante, já que não havia um mercado consumidor tão forte naquela época e também ainda não existia o modo de produção por linha de montagem, que é aquele em que um operário faz somente um dos processos de produção do carro. Basicamente, se ele montar as portas, ele vai ficar o dia inteiro ali montando portas e o colega dele vai fazer a próxima etapa do processo de produção do carro.